Meus amigos, muito bom dia a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Confesso que estou muito ansioso, muito nervoso realmente com o jogo de quinta-feira e ávido, por conseguinte, para que o juiz apite logo o início da partida, para que nós estejamos muito próximos de conquistar o 8º título brasileiro das nossas vidas, ou então, na hipótese mais amarga, e realmente temos que admitir que ele exista, que nos frustremos, porque nós sabemos muito bem que existem possibilidades muito importantes do Internacional também conquistar esse título. Queria ser uma grande frustração, exatamente em função da comparação que eu estou sempre fazendo de um elenco contra o outro, da atual conjuntura que o Flamengo vive dentro de campo, de possibilidades. Isso tudo eu já discorri para vocês relativamente às lives que nós fazemos. Aliás, a de ontem, mais uma vez, muito boa, fica até redundante falar sobre isso, os temas que vocês apresentam, as oportunidades que vocês me dão para que eu possa esgotar em toda a plenitude os temas, realmente é fantástica e eu fico muito grato por isso e quero convidar todos vocês para que participem das nossas lives, porque os debates são realmente muito grandes. Então, ontem mesmo eu falava sobre essas probabilidades e quero falar sobre isso mais um pouco, de maneira um pouco pormenorizada, focando alguns detalhes que me foram transmitidos ontem nessa live. Eu disse que o Flamengo perdeu 3 jogos para o São Paulo, mas realmente podia ter vencido caso nós pudéssemos melhorar o percentual de conversão de grandes oportunidades, grandes chances criadas em gols. Por exemplo, vou falar de novo daquele gol que o Bruno Henrique perdeu contra o Internacional. Aquilo não pode acontecer, porque quando aconteceu, o resultado continuou 2-1 e o Internacional continuou, me perdoem aqui o neologismo, chuveirando na área do Flamengo. E uma hora, um gol aleatório, vadio, poderia realmente sair. Mas eu acho que o São Paulo tem uma vantagem competitiva que realmente só se expressa no jogo contra o Flamengo. Quero aqui depreciar o goleiro Volpi do São Paulo, mas contra o Flamengo, realmente, ele joga partidas da sua vida. O companheiro Volpi realmente tem atuações fantásticas e nesses 3 jogos ele realmente foi decisivo e, no meu entendimento, saiu do campo como o melhor da partida. Isso significa realmente que o Flamengo criou muitas oportunidades e, na verdade, não conseguiu convertê-las, ou seja, esbarrando também na competência na partida do goleiro Volpi do São Paulo. Ontem apareceu também uma reflexão muito importante sobre algo que realmente eu não tinha dado muita atenção, apesar de me preocupar muito com esse tema. É um tema muito caro para mim, a saúde financeira, orçamentária do Flamengo. Isso é um tema muito importante, porque é esse tema que garante o investimento do Flamengo dentro de campo e, por conseguinte, a apresentação do nosso clube com um grande elenco capaz realmente de vencer as partidas e as competições. Isso, para mim, é muito importante, porque todos nós nos apavoramos muito com a ideia de que o Flamengo vá conviver novamente com dívidas, que o Flamengo vá dever salários, que o Flamengo vá afugentar investidores, patrocinadores e jogadores e que o Flamengo novamente se transforme numa equipe sem nenhuma condição de vencer os campeonatos. Isso só aconteceria na medida em que o Flamengo não promovesse ou não mantivesse a saúde financeira que acabou por conquistar nos anos os quais o Bandeira de Melo teve como presidente do Flamengo e também com a participação dos atuais companheiros que estão governando o Flamengo dentro dos seus governos. É verdade que ficaram por pouco tempo ou por um tempo mediano, mas eles realmente tiveram também uma participação de sucesso nessa gestão. Então todos nós nos preocupamos. E o que foi ventilado ali foi exatamente a destinação do prêmio integral do Campeonato Brasileiro a todos os jogadores, o que a maior parte dos amigos que estavam no chat e dos amigos que eu tenho lido nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook e nas lives dos meus homólogos, dos companheiros também que têm canais,
a maior parte realmente acha que é um exagero e preocupa-se muito com a não absorção sequer de um percentual mínimo dessa conquista, dessa premiação do Campeonato Brasileiro, para poder realmente corroborar o equilíbrio do que está desequilibrado, ou seja, o nosso fluxo de caixa. O Flamengo realmente não teria pedido 30 milhões de empréstimo se o nosso fluxo de caixa estivesse equilibrado. Pediu para poder equilibrar e naturalmente precisa realizar somas financeiras para poder tornar-se ainda mais, eu diria, saudável. O Flamengo ainda não divulgou o resultado contábil do exercício de 2020. Não sei se está esperando uma premiação agora do Campeonato Brasileiro para poder fazê-lo. Também não sei, ventilaram isso na live. Não sei se pretendem conquistar esse Campeonato Brasileiro e, diante dessa euforia, divulgar os números que não devem ser bons. Acredito que não devam ser bons, mas divulgar no momento de euforia e promovendo então a desatenção da maior parte da torcida, que preocupava-se mais em comemorar do que se atentar a um detalhe tão importante. Não sei que estratégia é essa, mas a maior parte realmente foi contra. E eu quero dizer a vocês que acho que é preocupante, mas que num momento como esse, no meu entendimento, o que é prioritário seria conquistar o título. Não sei se o Flamengo tem alguma carta na manga, se o Flamengo realmente tem algum patrocinador que vai injetar recursos, porque teoricamente as rubricas de sócio-torcedor e de público nos estádios permaneceriam as mesmas, ou seja, com os mesmos valores, inclusive até com uma diminuição ainda mais da receita gerada no plano de sócio-torcedor, no projeto sócio-torcedor do clube, porque nós sabemos muito bem que os torcedores, a maior parte deles, atrelam a sua estada como sócio. A maior parte não, mas boa parte. O Flamengo perdeu muito sócio-torcedor durante o ano de 2020, mas atrelam realmente a condição de sócio à possibilidade de estarem nas partidas, o que realmente não vai acontecer esse ano pelo andar da carruagem, ou seja, pelo que uma análise superficial das condições sanitárias do país em função dessa pandemia pode realmente nos apresentar. Então, eu acho que realmente o prioritário nesse momento é pensar no título, e se o grupo que gere o Flamengo imaginou que seria um importante combustível de ânimo para a equipe destinar todo esse prêmio para que o empenho seja ainda maior e que o título saia, eu quero julgar aqui que essa mesma gestão esteja agindo com responsabilidade, porque entenda que vai conseguir equilibrar durante todo o ano o seu fluxo de caixa com o ingresso de outras receitas, as quais eu desconheço e sequer posso elucubrar quais sejam. Mas eu quero aqui falar para vocês, é uma preocupação, mas no meu entendimento, nesse momento, secundária. Muita gente versa sobre aquilo que é correto. Eu mesmo pus na capa desse vídeo. Eu disse que realmente esse grupo de jogadores recebem altíssimos salários, eles recebem salários em dia, algo realmente anormal, infelizmente, no futebol brasileiro, aliás, nas corporações brasileiras também, em função dessa pandemia, nas corporações mundiais, ter salários em dia, no dia de hoje, nos dias de hoje, na atual conjuntura, é realmente um luxo. O mundo inteiro passa por uma crise econômica significativa e os jogadores do Flamengo estão com salários em dia, então isso é um privilégio. O time do Flamengo tem uma infraestrutura maravilhosa para treinar, nosso centro de treinamento é invejável, nosso centro de treinamento é um dos melhores, se não for o melhor do país, acho até que é o melhor do país. Portanto, meus amigos, isso por si só já daria a esses jogadores a motivação necessária para que se empenhassem muito dentro de campo e que não precisassem realmente contar com 100% da premiação para que estivessem animados e ganhassem esse campeonato. Eu acho assim. Eu acho que, em função dessas condições, quero repetir, salários em dia, salários altíssimos,
o Flamengo cumprindo, portanto, com as suas obrigações contratuais, a infraestrutura, o glamour que é realmente jogar no Flamengo, as possibilidades de serem patrocinados, inclusive muitos deles são, enfim, eles jogam no Flamengo, são privilegiados e acho que não precisam realmente desse prêmio sendo dividido em toda a sua totalidade para que eles se animem ainda mais, se comprometam com a vitória dentro de campo na quinta-feira. Sinceramente, eu acho que não precisava disso. No entanto, essa foi a decisão da diretoria. É mais um subsídio para que os jogadores se comprometam nesse primeiro minuto. Eu vou tratar essa questão como secundária e vou aqui entender que a diretoria realmente esteja agindo com responsabilidade, porque sabe o que está fazendo, contando, acredito eu, com alguma rubrica excepcional de geração de receita que possa nos manter saudáveis financeiramente ao longo do ano de 2021. Lembrando a vocês que uma fonte importante de geração de receita são as premiações. O Flamengo ficou fora da Copa do Brasil e da Libertadores esse ano, não recebeu, receberia agora se fosse campeão brasileiro, vai distribuir para os jogadores e depois tem receitas televisivas que não são muito grandiosas ou ao menos tão grandiosas como serão as receitas que o Flamengo receberia caso se classificasse para a final e fosse campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, mas isso só no final do ano de 2021. Portanto, meus amigos, espero mesmo que a diretoria esteja sabendo o que faz para que nos mantenha saudáveis financeiramente, o que é muito importante para que nos mantenhamos sólidos e, por conseguinte, muito competitivos. Meus amigos, hoje tem uma live às 11h05 da noite. Não percam as nossas lives, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal. Saudações rubro-negras a todos vocês, meus amigos.